Povo brasileiro, cidadãos de bem pela democracia, eu sou o André Ranulfo e esse é o canal Chutando Balde. E essa semana, entrevista com Jair Bolsonaro no Roda Viva, aquela palhaçada, e no meio daquele ato, todo aquele espetáculo, surgiu um papo aí de dívida histórica, devido à questão da escravidão. Gente, esse pessoal de esquerda me tira do sério, porque eles têm essa coisa de falar assim: vai estudar história! Ah, você não conhece história, vai ler um livro de história! Tá, eu li livro de história. Não foi livro do MEC, mas eu li livro de história. Não foi, fui por iniciativa própria, fui em livrarias e quis pesquisar sobre. Então, já que eu fui estudar história, eu aprendi umas coisas interessantes sobre escravidão. Primeira coisa é que escravidão nada tem a ver com cor de pele, tá? Os vikings eram brancos e escravizavam outros brancos. Você sabia que os eslavos, a palavra eslavo vem de slave. Slave em inglês é escravo. Aliás, a palavra escravo vem da palavra em latim esclava, que deu origem ao espanhol, esclavo. Se bem que o espanhol fala com B, né? Esclavo. E o português, escravo. Básico. Então, nada tem a ver com cor de pele. Por exemplo, os muçulmanos escravizaram outros negros na África. Negros e também muçulmanos. Aliás, nem muçulmanos, até no mundo árabe, antes do islamismo, árabes escravizavam europeus, brancos, escravizavam negros e escravizavam outros árabes. Isso é história. Então, sempre houve escravidão, nunca ligada diretamente à etnia, da cor da pessoa. Não era por causa disso, era questão de pegar um povo e obrigar a trabalhar. Isso sempre existiu. E no Brasil não foi diferente. No Brasil não foi diferente. No caso do Brasil, era a questão dos povos africanos, negros, que haviam guerras entre si. E sempre quando um povo vencia o outro povo, pegava essas pessoas do povo conquistado e vendia. Até para pegar mais dinheiro, para ter mais armas, para conquistar mais inimigos. Então era negro que escravizava negro. Isso é história. Vai estudar história. Então, não estou estudando. Tá lá. Inclusive, nós temos aí talvez o melhor exemplo para você entender essa questão de negros que escravizavam negros. Procurem pesquisar sobre a rainha Nzinga de Ndongo. Não sei se é assim que fala, mas é Nzinga de Ndongo ou Ndongo. Só me procura na Wikipédia. Mas vamos lá. Quem é essa rainha? Essa rainha era também igual todas os monarcas daquela época. Eles escravizavam outros povos para pegar dinheiro e aumentar o seu império. Sendo que os portugueses precisavam de mão de obra escrava aqui nas Américas e iam para a África para comprar escravo. Porque os escravos estavam lá no porto esperando eles para ser vendidos. E quem escravizou? Os próprios negros. Então, sendo que, lógico, com o tempo, séculos de venda de escravos que passavam, meu Deus, as piores humilhações, fora o navio negreiro, sem nenhum tipo de salubridade, muitos morriam no meio do caminho, e ainda tinha que ser vendido aqui como bicho. Mas os portugueses compravam esses negros lá. Lógico, com o tempo os portugueses começaram até a se assentar. Vilarejos portugueses, e começou a meio que tomar aquela região. Inclusive a rainha Nzinga, ela invadia outros povos para pegar as pessoas, para vender como escravos, para pegar dinheiro, para comprar armas, para combater os portugueses. Olha só, veja bem, a história no Brasil é sempre muito mal contada, porque basicamente o que eles querem não é ensinar história. É gramscismo, é marxismo cultural, é reescrever a história para criar uma narrativa. A ideia é essa. Por quê? Querem jogar um brasileiro contra o outro
basicamente dividindo a nação, eles conseguem concentrar o poder. Então, quando joga um brasileiro, os negros contra os brancos contra os negros, rico contra o pobre contra, sei lá, o amarelo, contra gays e contra héteros e contra tudo quanto é tipo de coisa, contra cristãos, contra umbandistas, matrizes africanas, você é sem noção. E a história comprova que negros venderam os negros. Eu aprendi isso lá pela 5ª série. E de uns anos... Isso faz bastante tempo. Mas você vê que com o tempo foram tentando obliterar e mascarar essa informação para as crianças brasileiras, tentando criar uma narrativa. Aliás, narrativa virou palavra da moda. Uma narrativa de que os portugueses mauzinhos foram lá, invadiram as terras e pegaram os negros à força e trouxeram para cá. Não, eles foram lá só com dinheiro. E compraram. Acabou. História. Vai estudar história. Entendeu? E dívida? Existe uma dívida? Bom, vamos começar a parar a pensar. Por exemplo, os judeus foram escravizados pelos egípcios por 400 anos. Então, os egípcios têm que indenizar e ficar tendo uma dívida eterna com os judeus até hoje? E os brancos que foram escravizados pelos muçulmanos no passado? Então, os muçulmanos têm que ter uma dívida histórica com os brancos? E os vikings, os nórdicos, eles têm dívida histórica, como por exemplo com outros europeus do leste europeu? Deu para entender o padrão? Pois é, esquerdista não consegue entender esse padrão. Sem contar, quem tinha escravos no Brasil não era pobre. Era só quem tinha muito dinheiro, era barão, era conde, era grandes fazendeiros. O Zé Povinho não tinha escravo, não. Tentam criar também uma ideia de que todas as pessoas brancas escravizavam no passado. Isso não procede. É estudar a história. Entendeu? Então você vai ver aí sim, donos grandes fazendeiros tinham escravos. A minha família não, eu sou nordestino, eu sou filho de nordestino. E que dívida é essa? Para se definir uma dívida, nós temos que ter uma ideia de moeda. Né? Se alguém deve algo a alguém, então tem que haver algum valor. Então eu pesquisei na Constituição. Vamos ver o que diz o artigo 6º. São direitos sociais essenciais à busca da felicidade, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância e a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Vamos lá. Então, para todo brasileiro, até porque em artigos anteriores já diz que todo brasileiro é igual, independente de cor, raça, credo, o que seja, essas são as diretrizes para que todo brasileiro tem que ter para chegar à busca da felicidade. Aí eu fico pensando, tem muito negro que não tem acesso à educação, à saúde? Tem. Que não se alimenta direito também tem. Que não tem emprego, não tem moradia, lazer, segurança, previdência social, não tem nada disso. Mas, gente, tem muito branco de olho azul que também não tem educação, não tem saúde, não tem alimentação, não tem trabalho, não tem moradia. Vai lá no Paraná. Vai lá no Paraná pra você ver, opção de branquinho lá. Eu quando estive em Curitiba, vi a opção de mendigo, lourinho do olho azul. Então, e aí? Então, quer dizer, é dívida histórica somente para quem é negro? Eu acho que nós temos que ver a coisa como macro. Tudo bem, eles foram forçados para vir para cá no passado, mas agora são brasileiros. Gente, isso foi há muitos séculos. Tá? Isso foi há muitos séculos, que os primeiros negros que vieram para o Brasil. Mas são brasileiros. Então nós temos, o nosso governo, o nosso sistema, todos nós brasileiros, temos uma dívida com nós brasileiros. Todos nós brasileiros têm que ter acesso à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, proteção à maternidade, à infância e à assistência aos desamparados. Independente da cor. Eu acho engraçado que é o seguinte, o pessoal da esquerda, eles veem o cara como negro, como
índio, como japonês, como raio que parta. Acho engraçado isso. Eu não. Eu vejo todo mundo como ser humano. E todo ser humano tem direito a igual. Então, nós temos que, sim, não ter uma cota por cada cor. Mas porque o cara não tem, porque o brasileiro é pobre. Então, todo brasileiro tem esse direito. Então, na verdade, a melhor maneira não é criando uma cota, e sim incluindo, abrindo frentes de forma e com políticas que façam com que os seres humanos, que todos os brasileiros tenham acesso à educação, à saúde, e ao trabalho, à moradia, ao lazer e tudo que a Constituição diz. Essa é a dívida que todo brasileiro tem que pagar para nós mesmos. Um tem que dar ao outro, através com políticas públicas de verdade, e não eleitoreiras que só estão querendo dividir a nação para centralizar o poder. Esse é o canal Chutando Balde, eu sou André Ranulfo. Até a próxima.